Fala pessoal, beleza? Começar mais um videozinho aqui lá no laboratório agora, tá? Um notebook Dell que tá dando problema aparentemente na GPU dele. Mas fizemos um teste ali, o Ítalo fez um teste para conseguir detectar se é na GPU ou se é na memória, tá? Eu vou mostrar para vocês ali como é que tá acontecendo e como ele fez esse teste, que eu acho que é o mais legal para mim, é o que ele fez para diagnosticar um problema na solda BGA ou nos módulos de memória. Antes de entrar lá no laboratório, deixa eu dar um recado aqui que eu fico sem graça de falar lá. Quem quiser enviar equipamentos, entra no primeiro link da descrição desse vídeo. Tá? Você acessa o site e dentro do site escolhe a unidade, preenche o formulário, você vai receber um e-mail automático com as informações para poder enviar ou trazer equipamentos, contando o WhatsApp, já está lá também. É bem prático, bem fácil. Acho que esse notebook que eu vou mostrar aqui agora, inclusive, é de outra cidade, eu estava comendo ali, tô me mastigando ainda. Obrigado por nos ter abençoado grandemente, Senhor, e pedimos, abençoe. Certo? Outra coisa, tá rolando o curso de BIOS, tá? BIOS de placa de vídeo e BIOS de placa-mãe desktop, tá? Só os dois, certo? É um curso bem baratinho aí, um curso único, com um lançamento único, vagas limitadas. É um curso bem bacana, tá? Bem completo. Quem se interessar, entra no site, na abinha cursos lá, tem mais informações, tá? Eu vou pedir encarecidamente, presta atenção no vídeo que tá lá, por favor, é muito importante que você assista o vídeo que tá lá na parte de curso de BIOS ou leia a descrição. Antes de comprar, leia a descrição ou assista o vídeo, certo? E outra coisa, deixa de ser importante também, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. É só assim que a gente consegue crescer, tá? Já deu só de eu falar isso já tá tendo muita visualização, cresceu bastante, inclusive o número de inscritos aí, a gente tá tendo uma quantidade razoável de inscritos todos os dias, porque muitas pessoas que nos acompanham não são inscritas, então confere aí se tá inscrito no canal, certo? Só para mostrar a quantidade de aprovados, ali embaixo ali é para orçamento, já acabou, né? Fizemos o orçamento de hoje, tá? Mas aprovado, tem muita coisa, tá? Então se você gosta do conteúdo, continua, se inscreve no canal, continua dando like, compartilhando, porque assim que a gente consegue aí, ó, ter equipamentos para poder produzir conteúdo, beleza? Deixa eu mostrar o equipamento lá. Olha só, pessoal, equipamento Dell, ele tem uma GPU integrada, equipamento muito bom, tá? A gente usa um desse na recepção, inclusive. Ele tem um problema crônico que é no alto-falante dele. Ele tem 3 alto-falantes, né? Na verdade tem esse aqui, né, em cima, aqui e embaixo tem um subwoofer, tá? Que ele normalmente sempre estraga, tá? Sempre dá defeito. Sempre estoura. Esse aqui é padrão, gente, não tem jeito, que sempre estoura o alto-falante desse equipamento. Mas é um equipamento bom, certo? Mas nesse caso aqui ele tá com problema de artefato, né? Quando tá usando alguma coisa da artefato. E por que eu quis gravar esse vídeo? Eu achei interessante gravar. Eu vou mostrar no Hirance aqui procedimento que a gente já faz para ver se é um defeito na memória ou na GPU, ou na solda da memória ou na solda da GPU, que acaba sendo praticamente a mesma coisa no momento do teste. E eu já falei sobre isso aqui, sobre o tipo de teste, né, testar as memórias, ver se tem problema. E já até fizeram um vídeo sobre o meu vídeo, tá? Complementando algumas coisas aí, dizendo algumas coisas, né? Então, dizendo que, mas apresenta o erro na memória, é lógico, a memória está atrelada à GPU, sim. Então esse teste aqui não é conclusivo, é só um norte. A gente pode, sei lá, fez a solda BGA da GPU, por exemplo. Continua com apresentando artefato. Rodamos o programa, aí apresenta defeito na memória. Então, ou seja, já é um norte para, não é só a GPU. Ou pode ser que a GPU esteja boa, mesmo depois do BGA, mas o defeito de artefato agora é na memória, tá? Então, é nesse sentido que é interessante esse teste aqui. Vou rodar aqui. Teste vídeo 5, teste no tools, que GPU, vídeo, memória e teste stress. Começou, já tá zoado aqui. Geralmente dá no começo, viu, pessoal? Mas espera aí, deixa eu dar o erro aqui. Não tem jeito, ele não serve para isso. Porque se tivesse... E outra, pessoal, aqui não consegue ler, tá vendo? Tá errado aqui, tá todo zoado. E, ver, ainda não. Deixa ele fazendo aqui. E a gente não consegue detectar em qual... apareceu. Isso aqui é tudo erro. Erro, tá? Eu já vou entrar nisso aqui. Ele vai achar uma punhada aqui, milhões e milhões de erros aqui, se for o caso, ó, erros encontrados, tá? E a gente não consegue fazer a leitura de qual chip que é o problema, tá? E outra, os chips, eles são armazenados, né? Eu peguei uma memória aqui. Não é que os dados vão entrar nesse módulo e vão ficar nesse, vai encher, depois vai nesse, não. Eles são cruzados, entra um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Às vezes vai enchendo todos, até depende muito da arquitetura.
mas é impossível saber. Então, ou seja, considero que qualquer memória pode ser o problema. Tá? Então, e não tem como saber, vou separar só a primeira, só a última, não tem jeito, basicamente não tem jeito. E por que questão de erro aqui? Mas como assim questão de erro? Né? Olha aqui, a memória tem 16 módulos, tem aqui? Não sei, eu não contei. Né? Tem 4 aqui, 16. O Ítalo pegou aqui outra placa, mas isso aqui é uma placa de iMac, tá? Então tá, aqui é módulos de memória. Por que dá questão de erro aqui? Isso aqui, pessoal, é endereçamento, tá? Porque dentro das memórias aqui, vamos supor, essa memória aqui é de 2 GB, tá? 2 GB. Isso aqui converte para mega, aí vai só aumentando, então dá 2.000 mega, por exemplo. Aí converte para kbytes, depois bytes. Então, no final das contas, cada endereçamento desse aqui é 1 byte encontrado dentro da memória. Então tem muito byte, milhões de bytes, tá? Então isso acaba dando problema. Pode ser uma solda com problema, mas ainda assim a falta de comunicação de qualquer módulo desse aqui causa essa quantidade de problemas. Isso aqui é o IRQL que fala, tá? Esse endereçamento aqui é o IRQL, que é o endereçamento do computador. Quando a gente fala de 64 bits, 32 bits, isso tudo está atrelado a esses endereçamentos. Quem armazena isso aqui é a BIOS, enfim, é uma explicação bem mais complexa aqui que não vale nem a pena entrar. Essa quantidade de erros pode ser de um módulo só, tá? Ou pode ser de vários, ou pode ser um módulo que está fazendo interferência com os outros, porque a comunicação ela é compartilhada, tá? Então isso acontece bastante. O que a gente vai fazer aqui agora? Aí que vem um teste legal que ele fez para saber se é um problema na GPU, porque não foi feito nada nesse equipamento, não foi feito solda BGA da GPU, não foi feito solda BGA das memórias. A gente quer isolar o problema para não perder tempo. Por quê? Esse computador tem uma placa de vídeo integrada da NVIDIA. A GPU é da NVIDIA. NVIDIA não costuma dar tanto problema. Dá defeito, mas não costuma dar tanto problema. Então a gente quer evitar fazer o BGA da GPU. Quer fazer da memória se for memória. E nesse caso a gente vai tentar até trocar os módulos de memória, porque pode sim ser um erro no módulo de memória isso aqui. Por aqui não tem como fazer esse teste, tá? Então o Ítalo pegou um jeito aqui de fazer no FurMark, usou o FurMark no caso, mas limitando a memória. Vamos reiniciar o equipamento e mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho. Olha aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro simular o erro, tá? Ele reconhece a GPU, uma GT 540M, o drive está instalado aí, o Ítalo tá falando, tô repetindo aqui igual um mongol. Vamos lá. Roda o Heaven, ele está travando, tá? Porque o Heaven ele funciona pelo codec OpenGL e tal. OpenGL ou DirectX 11.9, isso. Qualquer um deles vai travar, ele não vai isso. funcionar a GPU. Ele simplesmente trava. Normalmente quando a gente faz isso, a gente já condena a GPU. Exato, condena a GPU ou a solda, né? A solda ou a GPU, mas tem que fazer para... Porque eu tô falando isso, porque tem que deixar bem claro, porque quem assiste os vídeos, né? Mas tá condenando a GPU, mas não sei o que, então... Não, já condena o chip, eu digo, tem que fazer alguma coisa. Sim, exatamente. Já não é questão de drive, alguma coisa assim. Até porque eu peguei o último do fabricante que roda no 10. E que não tem problema também, até porque drive pode dar problema. A versão aqui ele vai ficar um tempo assim, aí vai ter um momento que ele vai parar de responder, vai parar de ligar o caps lock. E o Heaven ele já força a usar o drive da NVIDIA, porque quando ele abre, ele demora bastante, mas abre. Ele já está dito aqui que o chip usado está sendo da NVIDIA agora. Não sei o tempo mais ou menos que vai demorar. Ele renderiza o Dragão, começa a usar o chip, mas ele vai usar a memória. Quando ele vai usar a memória, ele trava. E esse efeito aqui, pessoal, caracteriza mais ainda uma possível solda BGA. Porque solda BGA, o BGA Cracker, né? É justamente uma microtrinca que tem na solda. Então, o equipamento aqueceu muito. Então, essa microtrinca ela não vai voltar para o lugar. Mas a interferência, essa falta de comunicação pode funcionar. Então, se eu fizer isso, funciona. Se eu fizer aquilo, para de funcionar. Então, isso também meio que elimina a possibilidade de ser o chip. Mas, elimina não, né? Diminui a chance. Mas eliminar mesmo é só depois de fazer. A demora ainda tá respondendo ainda. Ele para. Para aqui. Estou escolhendo. Bem lento, né? Isso aqui tudo, pessoal, já é um sintoma, tá? E não é para demorar esse tanto, não. GT 540, lá tá rodando, a memória usada, 135. Ó, começou. Vamos lá. Às vezes pode até funcionar mais tempo aqui, eu não vou nem me alongar muito, não. De novo.
Esse equipamento chegou pra gente com qual sintoma o cliente relatou? Ele só relatou erro gráfico. Aí Erro quando gráfico, eu coloquei nosso SSD, instalei o driver. Tá. Isso aqui, pessoal, é um exemplo perfeito do que a gente faz, porque passamos o serviço de solda, por exemplo. Antes de fazer, a gente está executando de novo um novo teste, tá? Isso aqui já está aprovado, isso aqui já era para fazer. O cliente aprovou, mas a gente faz todo um teste que, por mais que eu publique muita coisa, a gente não coloca tudo no vídeo, até porque esse vídeo vai ficar grande já, só pelo tempo que tá esperando aqui. Imagina se fosse colocar tudo, e o Ítalo está nesse equipamento desde cedo, tá? Para justamente testar aqui, ver se vai dar o defeito, se não, detectar o problema para evitar que faz uma solda BGA à toa. E não é nem pelo tempo que a gente vai gastar com solda, é só para não arriscar a peça, porque cada vez que a gente faz, existe um risco, tá? Dificilmente é defeito, mas existe o risco. Então a gente tenta eliminar o risco o máximo possível e fazer a peça certa, o conserto da peça ou, no caso, a solda certa. Ainda tá aqui. Olha aqui, pessoal, a gente abriu aqui porque demorou, tá? Eu tô igual um mongol aqui segurando o trem. Eu não quero cortar esse vídeo, tá? Então eu quero que a Rafaele, ela vai editar, ela vai colocar no modo mais rápido. Mas olha aqui, agora que a gente fechou, tava DirectX 11, aí fechou e colocou para NGL. Por quê? Porque no DirectX 11 não tava usando a memória, tava 0%. Vamos esperar carregar para ver se vai usar a memória aqui. Porque ao usar a memória, aí o defeito aparece. Olha aí como é que ele fica bem lento, tá? Porque tá pesado para a máquina. E aqui a gente está desconfiando que, apesar de estar aparecendo a placa de vídeo aqui, ele certamente está usando a HD 3000, tá? Que é a placa de vídeo integrada dentro do processador. Então tá aqui, GPU, mas na verdade é CPU. E ela sim estava batendo 100% aqui, então a gente desconfia isso, tá? Que o Heaven estava usando a GPU embutida no processador, por isso não deu defeito. Tá? Olha só, pelo Furmark ele não usa tanta memória e o defeito não apresentou. No Heaven chega a ficar 1 hora aqui, estava apresentando defeito rápido, mas dependendo da ocasião. Então assim, nesse caso aqui a gente vai fazer a solda. E não vai ser só a solda BGA, certo? A gente vai fazer a substituição se encontrar a peça, se encontrar os módulos. São 8 módulos na placa, tá? Eu estou usando isso aqui de exemplo, pessoal, pelo amor de Deus, tá? São 8 módulos, certo? 4 de cada lado. Aí a gente vai ver se acha as memórias para tirar de outra placa e já substituir. Se não encontrar aqui ou na outra loja, aí a gente vai fazer só o rebale mesmo e ver se esse defeito resolve. Aí eu volto com o teste no Hirens, ele vai ficar em teste aqui no sistema, mas no Hirens para ver se o defeito vai sumir ou não. Ele chegou a 21% de utilização, zerou o uso da GPU, travou o Heaven e o PC parou de responder e voltou a responder sem funcionar o chip de vídeo. O vídeo gráfico para de funcionar, é o aviso que dá aqui, viu, pessoal? Eu costumo avisar, o chip gráfico parou de funcionar e se recuperou, sabe? Isso acontece muito em placa de vídeo. Isso.
Só para mostrar aí, ó, usou 21, tava dando 11%, né? 11%. Aí 11 e no Furmark tava tava dando 4%. O Furmark é só 4%, por isso que não dá o erro. E o que acontece? Se por acaso ficar usando 4% da memória, ou no caso aqui do Heaven, até 11%, ele não dá defeito. Ele funciona normal, só porque aí é óbvio que não vai funcionar no máximo que ele pode funcionar. Então não tem sentido, né? Tem que fazer o reparo e nesse caso aqui a gente vai partir para a memória, tá? Não vai fazer o BGA da GPU. E eu já expliquei em vídeo também sobre o reflow de tabela, né, que acaba recebendo, mas se fizesse a solda BGA da GPU, as memórias também receberiam um reflow, querendo ou não, porque está próximo ali mesmo, a máquina sendo profissional ainda está próximo. Mas nesse caso a gente vai fazer direto da memória. Então ele vai fazer aqui e vamos ver se vai resolver o problema. Olha aí, pessoal, concluí esse Dell. Na realidade não foi só memória, tá? Acabou fazendo o reballing da GPU também. Ele mudou o sintoma, mas continuou apresentando defeito. Agora tá em teste aqui, ó, ele tá em primeiro plano, em full screen, tá? Para quem pergunta por que o plástico, tá? É para não arranhar. A gente tá fazendo isso aqui sempre antes de começar a trabalhar na máquina, tá? Até no orçamento mesmo a gente já coloca isso aqui para não ter problema de arranhar e tudo. Ele dá uma segurada aí. Não que isso esteja acontecendo, mas prevenir é melhor do que remediar, né? Ó, aqui em segundo plano tá o GPU, o HW Monitor, quer dizer, e olha a utilização da memória, chegou no máximo ali 29%, certo? Ele vai usar mais do que isso. Isso aqui já é um teste meio final, tá? Isso aqui tá desde sexta-feira em teste e eu só tô concluindo o vídeo. Não consegui filmar a ressolda da GPU, certo? Mas isso aí serve de lição, né? O que eu quis mostrar nesse equipamento aqui foi a questão da memória, a utilização da memória, porque é um teste que a gente faz aqui também. A gente sempre tenta fazer o máximo teste possível para não fazer um reballing que não precisa. Nesse caso aqui acabou tendo que fazer da memória e da GPU, mas pelo menos a consciência tranquila que a gente fez o possível sem tanto... sem uma coisa não tão incisiva para a placa, né? tão agressiva para a placa. Acabou fazendo tudo, sim, mas o teste muitas vezes, em alguns casos, resolve só da memória, certo? Um pouco confuso aí, mas dá para entender. Ele vai continuar em teste, mas ainda assim eu vou concluir esse vídeo aqui como reparado. Se por acaso voltar a dar algum defeito, eu volto a filmar, faço uma segunda parte, alguma coisa assim, certo? Ele está rodando aqui com a GPU dedicada. Olha aí, GT 540M, memória, o Graphics, temperatura 80 graus, a máquina ela esquenta um pouco mesmo, tá? E até na outra parte do vídeo, que ela estava esquentando mais, é porque o cooler não tava, o dissipador na verdade não estava bem encaixado. Agora já está rodando aqui. E olha aí, o HW Monitor tá monitorando aqui em segundo plano, tá lá, GPU 100% travado, tá? A memória não usa tanto, a gente usa outros testes para memória. É isso aí.